Dali pra frente eu fiquei rezando só pra não tomar uma goleada. Não pode tomar goleada, não pode tomar goleada, não pode tomar goleada, não pode tomar goleada. Cara, eu vejo a cara do John Textor, tenho vontade de desligar a televisão, de fechar o computador, de desligar o celular. Não aguento mais. Hoje até vieram falar temporada, tem o DNA de uma pessoa que não sei se está na Flórida, não sei se está na Europa, não sei se está ali em Bahamas. John Charles Textor. As provocações, né, Textor? Os 2 troféus, né? Vem pegar Flamengo. O Flamengo pode pegar os 2 troféus, o John Textor. O Flamengo pode pegar os 2 troféus, e aí? E a sua cara, como que vai ficar? Sabe quem é zoado nessa história? Sou eu, Léo Dantas, Léozão. Os torcedores que estão acompanhando a live. Quem vai sofrer com isso? Somos... No fim das contas, o clássico carioca, o Mengão no Newton Santos venceu o Botafogo por 3-0, reclama de uma penalidade não marcada no Luiz Araújo, e tudo isso a gente vai mostrar e contar. Flamengo já se preparando para o jogo contra o Palmeiras. Enquanto os rubro-negros ensaiavam uma pressão, os donos da casa respondiam com contra-ataques sem muito perigo. O primeiro ataque do Flamengo faltou força. Também de cabeça, Luiz Araújo mandou para fora e, na resposta, Arthur Cabral não caprichou. O lance polêmico da primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Luiz Araújo caiu na área e pediu pênalti em pisão de Alain. O árbitro mandou seguir. Um lance de penalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. 5 minutos se passaram. Arrascaeta arrastou a marcação e tocou no artilheiro. Pedro escolheu o canto e abriu o placar. 1-0. Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe. Na volta do segundo tempo, a melhor chance da noite para o Botafogo chegou aos pés de Arthur Cabral, em passe de Santos. Mas o atacante mandou para fora. Foi o último lance dele que deixou o campo vaiado. O Botafogo ainda teve uma sequência de oportunidades desperdiçadas. Até que Pedro achou um passe milimétrico para servir Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. E não demorou para ampliar. Foi só Felipe Luiz fazer algumas mexidas que, com apenas 1 minuto em campo, Plata fez o terceiro. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. É importante vencer um clássico na casa do adversário com todos os fatores contra, que a gente sabe de sintético e um clássico em si, né? Então não tem favorito nunca. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. Com o resultado, o Flamengo segue a busca ao líder. Os 3 pontos para o Palmeiras continuam, mas no próximo domingo, as equipes se encontram aqui no Rio de Janeiro. Duelo considerado primordial na briga pelo título. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Já o Botafogo segue no 5º lugar e viu o Mirassol abrir 6 pontos de vantagem no G4. Um time é um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas, dando todos os dias, até quando não depende de mim. Botafogo muito mal nesse momento no campeonato, apesar da pontuação ainda mantê-lo na parte alta da tabela. Em contrapartida, o Flamengo precisava vencer até para não ficar ali em mais desvantagem em relação ao Palmeiras. Ganha o jogo por 3-0 e reclama de uma penalidade do Alan não marcada para cima do Luiz Araújo. Eu quero saber se vocês consideram pênalti ou não. Rona. Rapaz do céu, é porque a juizada tem dado esse tipo de lance. O juiz está muito próximo do lance. Então, ali. mas... Olha ali, ó, onde ele está. A juizada tem dado esses lances aí, vai no VAR, roça. Se ele é chamado no VAR, como é que não dá? Então, olha lá, olha isso. Eu não daria, não. Não? Não daria pênalti, não. Oi. E outro, o Boto tá reclamando demais.
Tá o quê? Pressionar o árbitro pra domingo, pra apitar o jogo? Eita. Palmeiras e Flamengo? Aliás, quem será o árbitro, hein? Quem será? Você quer Será que é o pressionar Daronco? já a arbitragem? Quem será? Se for o Daronco, só vai ele e o Rossi pro jogo. Aí o empate tá bom, ué. O Edu, ultimamente, ele não tá vendo uns pênaltis, né? Você sabe o que mais fez pênalti Você tá na face olhando da o lance terra, tá direitinho, você viu que o cara tem a câmera, a hora que ele apoia o pé no chão, apoia em cima do pé do Luiz Araújo. Ele não ia nem pegar a bola, Olha lá, Cicinho. olha O Luiz lá, Araújo, ele O não ia Luiz nem pegar Araújo a que tocou bola. na bola. O Luiz Araújo não ia nem pegar a bola, Cicinho. Mas deixa eu te falar, qual que é o papel do atacante quando tá em frente que ao isso? zagueiro então dentro tudo da vai área? ser falta. Qualquer toque dentro da área é falta. Depende. Então. Se o cara toca só o pé do VAR jogador... já tá disponível, o áudio, não é? Já dá até pra acompanhar, onde eles falaram em contato insignificante. Nossa. Gente, contato insignificante nunca. Quase arrancou a unha do menino. A unha do pé. Contato Mas a chuteira dói. Que isso, Cicinho. Não, contato insignificante, é contato alien agora. Pisão em extra. cima do peito do pé, não dói não, Edu? Não, você falou na unha. E a unha não fica no pé? Eu só acho que se o VAR chama o árbitro para o monitor, ele tem que dar o pênalti. Tem que dar. Porque aí não tem como. Só que a gente ouviu a comunicação, falou, contato insignificante, o árbitro falou, tô perto, e ficou por isso mesmo. Então. Não mudou o resultado do jogo, o Flamengo ganhou a partida, mas eu acho que é legítimo reclamar. Só que me parece também uma reclamação acentuada por conta do jogo de domingo, para transformar aquele clima, já preparar essa partida que pode realmente ou deixar o Flamengo na briga ou tirar o Flamengo da briga pelo título. Mas é um choro que a gente estava aqui discutindo. É um negócio que preocupa, porque se cair um sorveteiro é pênalti pro Palmeiras. Já tá nas nuvens isso aí. Não, mas ontem foi contra o Palmeiras. Eu quero ver se fosse a favor do Palmeiras aquele pênalti. O pênalti do Palmeiras. Calma que não chegamos lá ainda. Vamos falar do pênalti. Bom, mas aí então esse pênalti, o Edu não daria o pênalti. Cicinho sim, Ronaldo também e eu também, né? Então ficamos por isso. Agora, Ronaldão, a sua aposta ontem se configurou, o Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe ele assiste nosso programa, porque ele viu que o time precisa do centroavante. Porque ele fez o esquema deu certo algumas vezes sem o centroavante, mas dependendo da equipe que você vai enfrentar, o centroavante ele incomoda. Ele tira, ele desarma os defensores e o time começa a chegar um pouco mais. Agora, quando você tem um placar, você pode recuar a sua equipe e jogar com os jogadores de velocidade pelos flancos. Tá tudo certo. Mas eu gosto quando o centroavante, ele define, quando ele participa de assistência, quando ele se movimenta. E o Pedro fez algumas partidas abaixo do que ele é capaz, porque ele é um jogador que é letal. Quando ele tem chances na área, quando ele monta uma jogada, quando ele se prepara para definir, ele é muito diferenciado. E ontem eu acho que ele conseguiu ser aquele Pedro que a gente espera, Edu. Assim, e como a gente sempre fala, né, Nato? Um cara que tá ali dentro da área para fazer o gol e dar passe, ele tem muita técnica para isso. Mas também não vamos tirar também o Arrascaeta. O primeiro gol que ele faz ali, gira e sai de cara pro gol e dá aquele passe pro Pedro e o Pedro já chega chapando. Então, assim, o Felipe aproveitou muito bem essa parada da data FIFA, porque ele tinha todos os seus jogadores na disposição ali para treinar, então ele treinou muito bem e colheu os frutos agora nesse jogo. Ele treinou muito bem essa parada, o Abel treinou muito bem. Então, tem time que aproveitou, tem time que não aproveitou. Rafael Guanais. Entendeu? O Rafael. É isso que a gente tem que falar. O Dorival tá de folga ainda. E o Flamengo é essa coisa assim, tem jogadores que decidem a qualquer lance, a qualquer bobeada que você dá, o Flamengo vai fazer o gol realmente. Então, vai ser um jogo agora de... Isso aí foi só aquecimento, tanto Palmeiras e Flamengo. Agora, o que vai acontecer domingo... 3 pontos à frente do Flamengo e com 2 vitórias a mais. Dá uma olhada na classificação neste momento do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras chegou a 61 pontos, o Flamengo 58. Os dois venceram bem, a gente vai falar já das 2 vitórias. O Cruzeiro empatou 53, Mirassol mais uma vitória marcante contra o Internacional, 49, se distancia um pouco do Botafogo, 43. O Bahia também vem na 6ª colocação com 43, enfrenta o Vitória nesta quinta-feira. Fluminense, São Paulo 38, Vasco 36, Bragantino também 36 pontos. Na segunda página, Ceará 35, aí vem Corinthians, Grêmio, Atlético, todos com 33, Internacional com 32, o Santos com 31 pontos, mas pegou distância ali do Vitória com 25, Fortaleza 24, Juventude 23, Sport 17 pontos ganhos. Vamos começar pelo Allianz Parque. O Palmeiras até levou um susto,
O Red Bull Bragantino saiu na frente, mas aí foi implacável. Palmeiras venceu, o Flamengo também venceu. Tinha um desafio complicado no Newton Santos, clássico com o Botafogo, na briga para chegar no G4, o Fogão. O Flamengo, sem maiores dificuldades, venceu fora de casa e, olha, botou mais lenha no interesse dessa grande partida do próximo domingo. Flamengo e Palmeiras, 3 pontos separando os dois na ponta da tabela. Vamos lá, a vitória do Flamengo é assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Aqui no estádio Newton Santos, o Engenhão, o Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e venceu por 3-0 e segue na cola do líder Palmeiras na rodada anterior ao confronto direto entre as equipes. O Flamengo foi a 58 pontos, Palmeiras tem 61, já o Botafogo está em quinto lugar com 43 pontos. 3-0 Flamengo. E aí a gente conversou com todos os personagens aqui no estádio Newton Santos, o Engenhão. Um jogo na primeira etapa bastante igualado, onde cometimos um erro que eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar, e aproveitaram. E depois começamos bem na segunda etapa, com uma boa oportunidade para empatar o jogo, e com o segundo gol o jogo acabou. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem no elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né? Esse ano sem nenhuma dúvida, todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todos finais. Então é isso, o Botafogo neste fim de semana vai até a Arena Castelão, enfrenta o Ceará. Já o Flamengo tem um confronto direto com o Palmeiras no Maracanã, ambos os jogos no domingo. Obrigado, Pedro. Vamos dar uma olhada então nos números. E tá a pergunta aí, domínio absoluto do Flamengo, visitante, 60% de posse de bola, 40% do Botafogo, que finalizou mais. 5 a mais, 16-11. No alvo, 5-5, empate. Cruzamentos, 1 a mais apenas do Flamengo, empate técnico aí, 17-16. O Botafogo teve mais ações na área rival, 14-10. Em que pese 9 desfalques do lado botafoguense, uma boa vitória do Flamengo que ganha moral para esse jogo do final de semana contra o Palmeiras. A gente falava do desafio mais difícil que teria o Flamengo em relação ao desafio do Palmeiras. Foi lá e fez a lição de casa. Os dois times chegam com moral para o jogo de domingo, Elton. Exatamente, né? O Flamengo vinha do jogo contra o Bahia, aquele jogo de 2 expulsões, e perdeu por 1-0, já tinha empatado com o Cruzeiro também, né, e um jogo que foi bem complicado, desde aquele jogo contra o Corinthians, tentava voltar a vencer no campeonato e conseguiu vencer um adversário que vive uma instabilidade na temporada, é verdade, mas o Flamengo também, como eu trouxe esse recorte curto, né, depois da derrota para o Estudiantes e a classificação nos pênaltis, só venceu o Corinthians e aí vinha nessa sequência de jogos sem vencer, os 2 jogos anteriores. E foi um time que a montagem dele para enfrentar o Botafogo não é que tenha sido previsível, né? Porque foi um Flamengo, claro, para explorar muito bem o campo sintético, um time até um pouco mais leve. Jorginho com o Everton Araújo, né, funcionando ali como volante pela esquerda e tem tido algumas oportunidades com o Felipe Luiz fazendo essa função ao lado do Jorginho. Os 2 pontas e aí 2 caras para abrir o campo mesmo, o Luiz Araújo e o Samuel Lino, os caras que vão quase a linha lateral, né? Luiz Araújo até traz um pouco mais para dentro, tem essa característica, né, da direita para dentro para poder finalizar, mas é um jogador também de um contra um para abrir a defesa. O Cuiabano teve muitas dificuldades, inclusive, para marcar por ali. E o Arrascaeta e o Pedro, acho que é um caso à parte os dois, Edu, porque a gente já falou algumas vezes aqui sobre essa disputa por posição no meio e no ataque, né? O Arrascaeta é um jogador indiscutível e faz uma belíssima jogada, inclusive, né? A jogada que surge ali pro gol do Pedro.
o Arrascaeta e o Pedro juntos já gerou discussão, inclusive, na bolha flamenguista, na própria imprensa, né, nacional, sobre essa questão do sem a bola. Será que o Pedro e o Arrascaeta juntos não vão tirar a intensidade do Flamengo, não perde, pressiona, para voltar para marcar? A gente não tem visto isso, né? Acho que o Pedro cada vez mais adaptado a essa questão. É o Arrascaeta fisicamente privilegiado. A gente vai para a tela, inclusive, trazendo o que o Pedro tem produzido nos últimos jogos, né? E ele é um cara que foi muito questionado durante o Mundial e conseguiu recuperar essa posição. 13 jogos de titular e 5 no banco. Ele, como titular, teve um aproveitamento muito, muito bom, né? Porque é um jogador que tem 71% de aproveitamento, mas a gente está falando de um jogo coletivo, né? E nesse recorte foram 9 vitórias, e vindo do banco de reservas, não perdeu, mas também 2 gols apenas marcados, né? Contra 7 como titular. E é um jogador que tem se entendido muito bem com esse trio de meio-campistas, ora 2 pontas e um armador, ora um armador e 2 armadores e um ponta, né? Muitas vezes fazendo a função ali Carrascal ou Plata, que faz uma função de falso 9. Então, a gente percebe um Flamengo bem mais encaixado agora, Edu. Eu não tô falando pelo resultado, né? Se impôs contra o Botafogo, foi um time que fora de casa conseguiu construir um resultado. O Rossi até trabalhou bastante, né? Fez 5 defesas no jogo, mas foi um Flamengo que conseguiu dominar o adversário. Se mantém ali na caça ao Palmeiras, tem esse confronto direto que não leva o Flamengo à liderança por causa do número de vitórias, mas pode igualar o Palmeiras em número de pontos, e aí é um jogo muito difícil, e deixa o Botafogo numa situação complicada na briga por Libertadores, Edu. Eu falo complicada porque a gente viu mais cedo aí a classificação. O Botafogo, nesse momento, tem uma distância razoável agora pro Mirassol, né, de 6 pontos, com o mesmo número de jogos. Só que o Bahia tem 2 jogos a menos e tem apenas tem o mesmo número de pontos do Botafogo. Ou seja, o Bahia também pode chegar aos mesmos 49 do Mirassol, o Botafogo ficar na 6ª posição e ficar distante de uma vaga direta à fase de grupos, né, da Libertadores do ano que vem, a não ser que Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro, né, esses times que estão ali, o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras ou o Flamengo ganha a Libertadores, aí você abre mais 2 vagas um pouco abaixo. Mas aí é depender dos outros, né? O Botafogo vive uma instabilidade preocupante e uma instabilidade, vamos lembrar, né, do atual campeão brasileiro. É verdade. Do lado do Flamengo, o Michael chamou atenção, né? Voltando a ter espaço, ter minutos. E o Eric Pulgar, era um jogador que o torcedor do Flamengo sentia falta. É um volante que tem uma função importante ali no meio de campo do Flamengo. Então, são boas notícias, especialmente o Pulgar. Bom, e o Flamengo reclama de um pisão do Alain, do Botafogo, no Luiz Araújo. A gente vai ouvir já o José Boto falando sobre isso. A gente vai ouvir o VAR, divulgado pela CBF já nesta noite, nosso Carlos Eugênio Simon e o José Boto. Dá pra seguir a narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a 8, talvez. Normal 8, de jogo, B. cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada, faltou isso pra mim. Analisa onde que a bola foi, se a bola era da posse dele ou se era após a defesa já. Eu sou de real. Só tá esperando tranquilo? a conclusão pra levantar. Levanta ou não? Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão claro. E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse atacante. Não põe impactado a continuidade da jogada, esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir. Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta a ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque a agilidade do defensor não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente, meu amigo. Nessa disputa de bola, dentro da área, o árbitro está muito bem posicionado. E a jogada seguiu. Na minha opinião, não houve a penalidade máxima. Está certa a decisão do árbitro e o VAR também não tem que se meter nesse tipo de jogada. Portanto, a arbitragem acertou. Vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar.
um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível do VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Quem quer que eu falo assim? Hoje eu e o Eric Faria falamos no Seleção, né? Tem que colocar o Pedro pra jogar. Aí eu falei, eu também gosto do Luiz Araújo. Tem que botar pra jogar. Um gol do Pedro e Luiz Araújo. A gente entende um pouquinho de bola, né? Cara, o Palmeiras atropelou o Bragantino. Atropelou. E Vitor Roque, grande jogo, apesar dos 2 gols, assim, fez um grande jogo. Gostei do Alan, que entrou e mudou o jogo completamente. Ou seja, teremos um grande jogo no final de semana, né? Flamengo e Palmeiras promete ser, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da temporada. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô criando uma expectativa enorme nesse jogo. Uma expectativa enorme. Maracanã lotado, grande jogo, duas melhores equipes que tem no nosso continente. Legal, né? Falei no quem acompanhou a Seleção hoje, eu falei, Flamengo tem time e jogador para jogar esse tipo de jogo. 26 minutos, tudo pode acontecer, mas até aqui Flamengo 2-0 e o Palmeiras atropelou o Bragantino. Dito isso, os porcos é louco. Rapaziada, fim do jogo. Bom, tô terminando o jogo aqui, Flamengo 3, Botafogo 0. Sonora vitória do Flamengo. Achei o primeiro tempo um jogo mais equilibrado. O segundo tempo o Flamengo deslanchou. Agora o Flamengo foi muito eficiente, né? O Flamengo foi muito eficiente. É uma vitória que traz uma confiança importante para o Flamengo, porque vence o clássico por 3-0 jogando fora de casa, eleva a sua confiança. O Flamengo vai jogar em casa o próximo jogo contra o Palmeiras que atropelou, volto a dizer, o Bragantino. Então teremos de fato os dois melhores hoje clubes do nosso continente fazendo uma final de campeonato, cara. Ou seja, um privilégio para nós podemos assistir um jogo como esse, né? Dois times de jogadores de alto nível, né? E o Botafogo vai ter que se coçar rapidamente, né? Vai ter que se coçar rapidamente. Mais um jogo vazio, estádio vazio, torcida do Botafogo, pelo que eu vi aqui na TV, né? Estádio vazio, depois teve briga. Então a tendência é que a torcida se afaste ainda mais. Acho que o legal foi o Pedro, né? O Pedro jogou uma partida bem interessante, jogou bem, foi um cara que... E o Pedro, ele estava oscilando, ele não estava tão bem, né? Ele já vinha sendo contestado. Então foi uma boa partida e uma vitória estratégica do Flamengo, né? Se o Palmeiras mete 5. Se o Flamengo não ganha, nossa senhora, já chega em desvantagem, não consegue passar o Palmeiras domingo, mesmo ganhando. Mas se ele não ganha o jogo, nossa, né? E realmente o Botafogo, esse time não deu liga, não teve a força dos últimos 2 anos. E é um time que vai brigar lá por pré-Libertadores, alguma coisa desse tipo. Se bem que pré-Libertadores, para ele não ter sido muito problema, quando ele fez a pré-Libertadores, ele foi campeão, né? Mas, né, ele quase foi eliminado pelo Bragantino e acabou... Não, quase foi eliminado, não. Ele passou pelo Bragantino e ele acabou sendo campeão. Mas o time do Botafogo desse ano vai ser para isso mesmo. 6. Eu não vejo colocação assim... Palmeiras, Flamengo primeiro, Cruzeiro terceiro, o Mirassol do jeito que tá, deve ser o quarto.
Bahia e Botafogo, ou Bahia e Botafogo brigando ali pela quinta e sexta posição. Eu acho que o Bahia tem mais condição, tá mostrando um pouco mais de cara. Mas é irregular, né? Não, mas é que o Mirassol tá mandando. O Mirassol não perdeu um jogo em casa. Tá sendo Não, eu digo Bahia com o Botafogo. Não, esses 6 pra mim aí pode alterar. O Bahia tem mais condição. Não, isso eu tô falando assim, não. Só pode alterar ali a posição. Pra mim, os 6 primeiros vai ser isso. É isso aí. Eu também. Os 6 primeiros não muda. Pra mim, eu não vejo. Também acho, concordo. Eu não vejo força ali. Talvez o Vasco, né? Eu não vejo força. O Vasco tá subindo. O Vasco tá subindo, hoje ganhou com 2 a menos. Um negócio meio. Não vejo assim outro time abaixo desses 6 com força pra chegar entre os 6. O Botafogo, se não é filho de Ancelotinho, já tinha caído. Acho que o nome tá segurando. É porque é filho de Ancelotinho, o pai tá aqui, o técnico tá ali, vai deixar. Pelos resultados que ele tá tendo, é muito abaixo de 50%. Se qualquer outro treinador já tinha caído com o Don Texas. Então vai segurar ali. E em termos de campeonato do Botafogo é aquilo. Sexta, quinta, quarta colocação, se de repente ganhar 2 jogos, tá tudo muito junto. Em relação ao Flamengo, fez uma partida tranquila. O Flamengo fez uma posse de bola, um pouco até lento até na saída, mas com paciência para ganhar. Porque quando sai o gol do Red Bull Bragantino aqui, o pessoal passa lá pro Rio, lá tá perdendo. Sim. E aí o Flamengo não teve aperto nenhum. Eu vi o primeiro tempo, o Flamengo ganha com todo o mérito, o Botafogo sem 9 jogadores que não podiam jogar, lesionados, data FIFA. O Flamengo sempre andar com 3, não utilizou por causa do campo sintético. Mas era uma vitória desesperada dos dois. Porque tanto o Flamengo, quando vai ao Engenhão, o Newton Santos, o Flamengo ganha mais lá do que do Botafogo. Mais do que o Botafogo. E o Palmeiras aqui também contra o Red Bull Bragantino, apesar que o ano passado o Red Bull ganha do Palmeiras, mas o Palmeiras tem muito mais vitória. Eu acho que agora com essa vai 8-2. 10 jogos, 8 vitórias contra 2 e lá também não. Então a rodada para os dois líderes foi o jogo do Flamengo depois do Palmeiras? Da Libertadores, Racing, o próximo Fortaleza. Fortaleza lá? Lá na Arena. Porque o outro jogo do Palmeiras, depois do Flamengo, é o Cruzeiro. Isso, aí o jogo do Palmeiras é pior, né? Claro, Fortaleza tá desesperado, mas o jogo... Aí tô considerando... Sim. Vamos dizer que o Flamengo ganhe. Na outra rodada, dependendo, ele pode passar. No Newton Santos, o Botafogo tomou 3 do Flamengo. Que continua aí muito na briga, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem 3 pontinhos separando Flamengo e Palmeiras, que é justamente o próximo jogo que a gente tem do Campeonato Brasileiro. E aí, Wallace, acho que eu diria que uma vitória na naturalidade, na fluidez quase do jogo, né? Cara, eu vou falar, eu acho que a naturalidade que o Flamengo ganhou hoje, ela diz sobre o Flamengo, mas diz muito sobre o Botafogo também, né? Sim. O Flamengo... Foi desmanchando no jogo, né? O Flamengo não fez... Foi desmanchando nos últimos tempos, eu diria. O Flamengo não faz um bom jogo. O Flamengo faz um jogo coeso, coerente, mas seguro. Mas não é um jogo que daqui a 10 anos a gente vai lembrar. Lembra daquele 3-0 lá no Newton Santos? Não é, cara. O Flamengo faz um jogo sólido. É o suficiente pra meter 3 e era pra ter metido mais. O Michael sai na cara do gol no segundo tempo, se ele tem um pouco mais de efetividade, vira 4. Um jogo sólido do Flamengo é o suficiente para terminar 3, podendo ser 4-0. Um jogo tranquilo. Em algum momento do jogo, principalmente no segundo tempo, foi um passeio no parque do Flamengo. E olha que, cara, é o Botafogo, é um clássico, pô. Eu digo dissolvendo porque o Botafogo até começa com umas transições boas, mordendo, concentrado. O time vai se desconectando de uma forma... A sensação dá que 1-0 acabou o jogo, né? Bom, aqui acabou. E antes do 1-0 já tinha tido o lance do pênalti, que todo mundo reclamou, que eu achei pênalti, inclusive. Sim. Ancelotinho e o Marlon Freitas falaram um pouco sobre isso. Ancelotinho falou algo como, em algum momento, parece que os caras largaram, assim, não com essas palavras, mas algo nesse sentido, né? Que, de novo, a gente tá falando aqui um pouco sobre postura, mas, obviamente, não é só sobre isso, e às vezes... Eu pelo menos acho que às vezes a postura tá diretamente ligada a... Eu não sei o que eu faço aqui, eu tô perdido. Mas eu acho que é isso. E aí começa a te dar Você não acredita por que você tem que correr naquilo. Exato, sabe? exato. Tem uma frase que é quando o Guardiola te manda pular do terceiro andar, você pula porque lá embaixo tem algo de bom te esperando.
E... Se o Ancelotti mandar, pelo jeito. Não, ninguém vai de escada. A pessoa continua lá em cima. É melhor não pular de jeito Porque dá a sensação de que os jogadores não acreditam ou eles não sabem de que se eles fizerem o que mandam e tal, vai dar certo. Porque começa, toma 1-0, você vê que não tem força pra reagir, você para de acreditar naquilo. Exato. Vira uma coisa meio anárquica no segundo tempo. Cada um faz o que quer, o que bem entende. Isso é o Botafogo perdendo. O Flamengo ganhando, do outro lado, voltou a jogar bem, né? Depois de muito tempo, o Flamengo volta a jogar bem. Muito tempo. 4, 5 jogos, que pro Flamengo é muito tempo. Acho que era desde o jogo... Desde o segundo tempo contra o Corinthians alguma coisa e antes do Estudiantes. Não tinha jogado bem um mês. Entre uma data FIFA e outra, quase. A gente tem uma reclamação, também aí virou tradição, né? Reclamação da arbitragem. Mesmo que tenha vencido por 3-0, e aí aqui não é uma crítica, porque vencendo ou perdendo, se tem críticas a fazer a arbitragem, que se faça. Sim. O Boto falou sobre a arbitragem. Segundo ele, teve uma possível expulsão, que deveria ter acontecido num lance envolvendo jogadores do Botafogo, e também um pênalti que deveria ter sido marcado pro Flamengo. Então, vamos rodar aí o Boto e aí depois a gente segue nesse embalo. Vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível do VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Alguém tem que falar, Boto. Ô, minha produção, arruma aí embaixo que tá claríssimo. É claríssimo. Este lance do... Aí, ó. Este é o pênalti que reclama o Boto, tá? Sempre lembrando aqui aos amigos, a gente não tem direito de transmissão, então a gente não tem todas aquelas imagens que deixam as coisas um pouco mais claras. De fato, vendo as imagens... Todos viram este lance e esta imagem. Há um pisão no pé do jogador do Flamengo. Um toque do jogador do Flamengo e aí depois vem um pisão. Ele erra o tempo de bola e depois ainda fica o pé. Perfeito. E aí eu vou dizer pra vocês, depois da última rodada, não, da penúltima rodada, ou da última, agora já nem lembro mais. Antes da data FIFA, teve uma rodada que foi erro em todos os jogos praticamente da arbitragem. A CBF pediu autorização à FIFA, conseguiu, para divulgar os áudios de todos os lances, porque este lance não é chamado, né? Tanto que essa é uma reclamação do Boto, não é chamado o VAR, o árbitro pelo VAR. Ainda assim, como agora a CBF tem essa liberação da FIFA, ela pode divulgar Abriu precedente. O áudio dos lances que julgar que são polêmicos ou que são pedidos pelos clubes, enfim. Vamos botar o áudio aí, porque aí eu não sei se a CBF vai mudar esse negócio logo, tá? Roda, vai. Atenção as mãos aqui, jogador dentro. Bola baixa. Nada! Ele toca e foi jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Quem toca na bola primeiro. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Então, pé com pé. Para porque parou também, tá ali o contato de jogo ali. Checando o possível penal. PS4 também aqui, Tatoshi. Isso tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá bom? eu quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda ali. Vê se tá dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. Eu quero ver se esse contato... Como foi esse contato. Ah, caralho. Opa. Quero ver o melhor ângulo pra ver o contato pisar. Qual a narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a 8, talvez. Normal de jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada faltoso pra mim. Analisa onde que a bola foi. Se a bola era da posse dele, se era posse da defesa já. De real. Era só tá esperando a conclusão pra levantar. Levanta.
Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão, um pisão isso que claro. ele E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse atacante. Não foi impactado na continuidade da jogada esse contato. Correto? Bola escapa. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque já era a prioridade do defensor. Não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente, meu amigo. Pronto. Me diga o que você concorda que eu fiquei... Porque pra mim é um pênaltizinho. Perfeito, ok. É um pênaltizinho, a bola já tinha ido. Eu acho que é um pênaltizinho, mas é pênalti. Não, pra mim pênaltizinho não se deve marcar. Uai. Porque não é uma faltinha normal, não é uma falta como qualquer outra. É um contato mínimo, é um pisão que não interferiria, porque a bola já ia pro defensor do Botafogo. Mas interfere na sequência da jogada pra ele. Porque esse é o mesmo argumento utilizado no Palmeiras e São Paulo, né? Que o Tapia não estaria mais na disputa. Mas aí acho que tava. Acho que já não era um lance... Tanto quanto, eu acho. Eu acho que não era um lance... O Palmeiras e São Paulo... Não, é que eu acho que aqui quem é pisado? Luiz Araújo. Luiz Araújo. É o Luiz Araújo? É, o Luiz Araújo. Eu só acho que aqui, se não há o pisão do jogador do Botafogo no pé do Luiz Araújo, eu acho que ele não ia conseguir seguir porque o cara do Botafogo bateu o corpo. Então eu acho que de qualquer forma eles se chocariam, o Luiz Araújo cairia e aí não seria nada. Mas eu acho que entendo o pisão no pé que o cidadão, o VAR, só ele fala. Pisão ele fala. Ele fala, como é? Vejo só um pisão. Jogador do Flamengo toca na bola. Depois, o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Desculpa, eu não consigo entender. Não consigo também. Eu acho que é um pênaltizinho. Pisa no pé. Gente, pisou no pé, pra mim é pênalti. É pênalti. Eu acho que nem sempre. Acho que nem tem que se avaliar a intensidade, se o cara ia disputar a bola, se a bola já tinha ido ou não. A intensidade de um pisão eu não consigo ver diferença. Às vezes você pisa em cheio no pé, às vezes você pisa de leve, que o jogador valoriza que alguma coisa tocou no pé dele e se joga. Não, tudo bem, mas o meu ponto é o quanto o pisão do pé interfere no seu movimento de continuar andando. Sim, isso também é interpretável. Qualquer pisão, o pisão assim ou o pisão assim... Ele interfere no seu movimento. Tem um lance famoso no futebol, no Campeonato Espanhol, assim que começou o VAR, que tem um pisão mínimo no pé do Casemiro, eu acho, um Real Madrid Eibar, ou Real Madrid Levante, era um time de azul-grená que não era o Barça, e que é marcado um pênalti absurdo, porque tem um mínimo pisão no pé de um jogador. Por isso que eu acho que nem todo pisão é. Tem pisão que é um pisãozaço, e tem pisão que é um pisãozinho. Eu acho que esse é um pisão. Porque eu não sei se esse é um pisão. Ele é um pisão ele é um pisão que você no fim coloca a regra 12 lá que fala das faltas, uma delas é a imprudência. Ele vai de maneira imprudente pra bola, com o pé em cima da bola. Ele erra o bote. Ele erra o bote e de maneira imprudente ele coloca em risco o adversário. Pisa no pé do adversário. Eu acho que a disputa dele é mais com o corpo pra tentar travar, tentar incomodar. Tudo bem. Mas acaba que acidentalmente ele pisa no pé. Quando tem um pisão, acho que a bola já tinha ido. Acho que já não era nem mais uma jogada em disputa, assim. É uma jogada que... Ela tá indo em disputa. Eu não acho que a pisão é aí. Sim, mas a bola já tava com o defensor do Botafogo. Eu acho que a bola não tá mais a bola já tá com o defensor do Botafogo. Outra coisa também, a gente não sabe, né? O que aconteceria depois dali. Se o Luiz Araújo teria... Vamos dizer, não tem o pisão. Luiz Araújo... O Barbosa, né? O Barbosa ia dar poderia pressionar, ele poderia... É que eu acho que o Luiz Araújo ia cair igual. Mas aí no fim... O Barbosa ia dar esse chutão pra cima. É que no fim das contas pisão, gente. É um pisão dentro da área, é um pisão que pega no meio do pé. Eu acho que o Luiz Araújo toca a bola e vem um contato depois. Chega atrasado, imprudência e é pênalti. Eu só acho que o Luiz Araújo, eu acho que se não tivesse esse pisão, o Luiz Araújo cairia de qualquer forma pelo encontrão do corpo a corpo. Justo. O Barbosa tiraria a bola igual. Mas eu acho que isso é pouco relevante. Pois é. Eu não acho um erro absurdo como a gente viu alguns, mas eu achei pena. Mas isso também vem do movimento. Gente, isso vem de um outro movimento. E aí eu acho que todo mundo vai fazer. O Botafogo fez uma nota antes do jogo pedindo uma arbitragem justa. Gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Fantástico, né, gente? Eu acho que, na minha visão, é uma atitude desesperada de uma direção desesperada num trabalho pavoroso em 2025. Não só desesperado, mas uma direção complexada, né? Porque o Texas já fez isso outras vezes de... esperando até agora. De um complô no Brasil. Total. Eu acho que ele pensa isso. Eu acho que é um jeito, é uma tática, estratégia. Né? É uma tática. Abrir uma caixa de Pandora e agora vai ser, obviamente, e
A torcida do Flamengo recentemente estava cobrando do Felipe Luiz dele ser enérgico na beira do gramado. Reclamar com a arbitragem porque ele não faz. Hoje já Hoje ficou. ele falou de arbitragem. Hoje ele ficou. Hoje na beira do gramado gritando, falou de arbitragem na coletiva. Já vira um pouco de chave, porque abriu-se a caixa de Pandora, meu amigo. A partir de agora, depois que você faz uma nota oficial pra esse jogo, que antes do jogo fala, não, só queria que a arbitragem fosse justa, falando que o árbitro não deveria aceitar pressão externa, você fazendo a pressão externa, aí qualquer coisa vira coisa. Enfim, todo mundo faz e ninguém quer deixar de fazer. Mas assim, e aí, ninguém vai deixar de fazer mesmo. Não me parece que tenha sido marcado ou não marcado pênalti por isso, né? Assim, não me parece que os caras estavam também acho que não. condicionados com medo do que poderia acontecer pela pressão exercida pelo Botafogo, porque claro que todo mundo pressiona pensando exatamente isso. Bota só um post que o Arrascaeta fez, não sei se é uma mensagem arbitragem ou não. Bota na tela aí pra gente ver. Que momento passa o futebol brasileiro? Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas. A foto a gente botou pela gente mesmo, tá? Ele postou só o que tá ali embaixo. A gente tá achando que tem relação com esse lance aí, ou com a arbitragem, enfim.